Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Graças a Deus. Que texto maravilhoso. Esse texto é magnífico, daria para a gente pregar nele um mês inteiro. Vamos orar. Quero orar pelos irmãos que não puderam estar conosco hoje também,
família do Marcos que está viajando. Vamos orar, pedir uma oração. Que a graça de Deus seja com todos. Graças te damos, ó Deus, por estarmos juntos aqui mais uma vez. Graças pela tua presença, pelo teu amor, pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Graças pelo poder do teu Espírito Santo. Graças por falar conosco, por tocar em nosso coração, transformar a nossa vida, a nossa alma, mudar a nossa realidade pessoal. Pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos que estão presentes e os que estão ausentes. Que a graça do Senhor os acompanhe, os atinja, esteja com eles. Abençoe a família do Marcos que está viajando, seja com eles, guarde-os onde estiverem. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Fortalece a nossa vida, dá-nos sabedoria para entendermos a tua palavra esta noite. Que a tua palavra, ó Deus, venha, Senhor, falar ao nosso coração, venha transformar a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, nos dar direcionamento para viver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, essa noite eu quero trazer uma mensagem de suma importância para a igreja. Eu já tenho falado nesse tema algumas vezes, mas eu sinto que é um tema que precisa ser enfocado com mais urgência, porque eu acredito que nós estamos vivendo no tempo do fim para a igreja. Sendo assim, eu quero falar sobre o tema da santificação e as suas implicâncias para a vida ou implicações para a vida da igreja. O texto que lemos hoje é chave para o estudo da santificação. Nós sabemos em linhas gerais o que significa santificação. Santificação é a separação. Santificação é o afastamento do pecado. Santificação é a consagração. Então, alguém santo é alguém separado para Deus. Alguém santo é propriedade exclusiva de Deus. Alguém santo é alguém que se afasta continuamente do pecado. Por causa do nosso pano de fundo cultural religioso no Brasil, a gente tem uma ideia de santo como aquele que está lá nas páginas apenas da Bíblia. A gente tem a ideia de santo como uma classe especial de pessoas, classe essa que, em geral, as pessoas nunca conseguem atingir. Por causa do nosso pano de fundo religioso no país, quando se fala em santo, a gente já pensa em personagens, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que ficaram num passado, que foram especiais de alguma forma, mas que estabeleceram um padrão de vida inatingível para a população em geral. Preste atenção, esta não é a forma que a Bíblia vê o santo. Santos somos nós, a igreja de Cristo. Santo sou eu e você. Todos nós somos declarados santos em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados por Deus de santo. Então, santo não é uma qualidade, uma característica especial de algumas pessoas. Santo é a característica da igreja. A igreja é santa, imaculada, perfeita.
purificada e lavada no sangue de Jesus. Então, eu diria que não há vida da igreja sem santificação. Santificação é o que move a vida da igreja. Santificação é o que constrói a vida da igreja. Santificação é uma necessidade fundamental, é uma necessidade imprescindível para a vida da igreja, sem a qual não há vida. Então eu quero começar a mensagem dessa noite perguntando: por que precisamos de santificação? Primeiro vamos começar no porquê precisamos para depois entendermos exatamente como fazemos no processo de santificação. Por que a gente precisa de santificação? Primeiro, precisamos porque nós somos uma testemunha rodeada de uma multidão de testemunhas. Esta é a verdade. Nós, individualmente, eu e você, somos testemunhas que estão rodeadas de uma multidão de testemunhas. O escritor de Hebreus começa o capítulo 12 falando: portanto, irmãos, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas que o escritor está falando? São provavelmente as que ele arrolou no capítulo 11, que é o capítulo anterior, que são chamados heróis da fé. Quem são esses? Os personagens do Antigo Testamento: Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas. E nós poderíamos dizer, os apóstolos de Jesus, os líderes da igreja primitiva. Estas são as testemunhas. Por que são testemunhas? São testemunhas que vieram em fidelidade ao Senhor, que viveram na fidelidade ao Senhor e morreram por sua fé, sem abandonar o Senhor, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo odiados. Eles mantiveram-se firmes na vida com o Senhor seu Deus. Então eles são chamados de testemunhas, testemunhas do poder de Deus, da ação de Deus. E essas testemunhas é que são chamadas aqui nesse texto como uma nuvem de testemunhas que rodeia a igreja. Então nós estamos também, como igreja de Cristo, em meio a essas mesmas testemunhas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Estamos rodeados por essas testemunhas. Então a santificação para nós é um imperativo, porque nós fazemos parte, porque nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas do Antigo e do Novo Testamento, e precisamos ser como eles na fé. Não podemos ser diferentes deles. Estando na nossa carreira de vida cristã, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que testemunharam da fé verdadeira no Deus eterno, e essas testemunhas nos dão um exemplo para vivermos em santidade, separados para o nosso Deus, assim como foi Abraão, assim como foi Moisés, assim como foi Elias, assim como foi Enoque, assim como foi Isaías, assim como foi Jeremias. Nós somos chamados para olhar para essas testemunhas do poder de Deus, e estamos rodeados delas nas Escrituras, e aprender com elas, e viver segundo a fé que elas também viveram. Então nós devemos buscar a santificação,
porque nós também somos testemunhas para as pessoas que não conhecem Deus, e testemunhas que somos, temos como testemunhas a Bíblia inteira a nosso favor. Segundo, por que precisamos da santificação? Nós precisamos da santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Isto não é uma brincadeira, como vocês sabem. Isto é uma verdade fundamental. Isto é um apelo do Espírito. Isto é uma ordem de Deus. Isto é uma fala do Senhor para nós. Isto é uma revelação de Deus para a nossa vida. Precisamos de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O verso 14 que lemos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Talvez a sua Bíblia seja: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nenhuma pessoa verá o Senhor sem santificação. E isso é importante. E eu acredito que esse não verá o Senhor tem pelo menos duas dimensões principais. Primeiro, ninguém verá o Senhor sem a santificação, ninguém verá o Senhor na dimensão escatológica, na dimensão futura, no fim de todas as coisas, após a morte, ou após o arrebatamento da igreja. Ninguém irá para o céu, ninguém verá o Senhor na glória, ninguém entrará no céu, ninguém entrará no reino de Deus sem a santificação. Isso é muito sério para a igreja. Essa mensagem é para a igreja, é para mim e é para você. Ninguém verá o Senhor, ninguém irá ao céu sem a santificação. Então, em primeira instância, nós temos a dimensão escatológica. Eu poderia dizer: ninguém chegará ao céu no futuro se não houver a santificação na vida desta pessoa aqui na terra. Mas há uma segunda dimensão para mim, neste ninguém verá ao Senhor. Eu acredito que também ninguém verá o Senhor, não só na dimensão escatológica futura, mas também ninguém verá o Senhor na dimensão presente, hoje, aqui na terra. E aqui é importante nós pararmos um pouquinho para pensar. Ninguém verá o Senhor na vida presente. E a palavra ver aqui, no original, pode ser também ver, perceber, discernir, estar ciente. Então eu diria que tem pessoas que passam a vida toda nesta terra e não conseguem ver Deus na terra. Não conseguem ver Deus. Eles não veem Deus na vida. Eles não veem Deus na natureza. Não conseguem ver Deus agindo no dia a dia. Não conseguem ver Deus nas pequenas coisas. Diz o grande pintor: Deus está nos detalhes. Mas eles não conseguem ver Deus nas pequenas coisas, assim como não conseguem ver Deus nas grandes coisas. Eles não conseguem ver Deus no cuidado de cada dia, não conseguem ver Deus na provisão de cada dia, não conseguem ver Deus nas experiências de cada manhã,
não conseguem ver Deus a cada noite, não conseguem ver Deus a cada segunda-feira, a cada terça-feira, eles não conseguem ver Deus em nada, em lugar algum. Mas Deus está presente, o Espírito está falando. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando, o Espírito está falando, Deus está presente, mas as pessoas não conseguem ver Deus. E por que alguns veem Deus e outros não veem Deus? Talvez porque falte a santificação para algumas pessoas, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem separação do pecado ninguém verá o Senhor. Então a minha questão esta noite é: você quer ver Deus? Você quer ver Deus nas manhãs? Você quer ver Deus à noite? Você quer ver Deus nos seus sonhos? Você quer ver Deus na rua, no teu trabalho, onde você estiver andando? Você quer ver Deus na brisa do dia a dia? Você quer ver Deus na chuva que cai? Santifique-se, senão a nossa vida se tornará seca, os nossos olhos obscurecidos, e não teremos a visão de Deus. Sem santificação nunca veremos as manifestações de Deus. O próprio Salmo 19 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Aqui é alguém que consegue olhar para o céu estrelado, para a lua, para o sol, e ver a glória de Deus. É alguém que consegue olhar para esse azul e dizer: Deus existe, eu vejo Deus ali. Então, Deus está falando, Deus está presente. Um dia fala disso, diz o salmista. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Revela o quê? Deus. O Salmo 19 continua dizendo: sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, o que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Veja que o Salmo 19 diz que a natureza revela Deus. Deus está na natureza, Deus é revelado na natureza, Deus se mostra no amanhecer, Deus se mostra no anoitecer. Deus está aqui, mas tem pessoas que vêm, que vão e que não conseguem ver Deus. Quando conseguimos ver Deus, a nossa vida tem um significado diferente. Quando a gente consegue ver Deus, o nosso viver adquire uma alegria inexplicável. A nossa vida muda de configuração, a nossa mente muda, a nossa realidade pessoal atinge um outro patamar da existência. Quando a gente consegue ver Deus na vida, quando a gente consegue ver Deus no dia a dia, viver se torna um prazer, uma alegria, um gozo, uma paz. Viver se torna um privilégio, viver se torna uma bênção. Quando a gente consegue ver Deus, viver é um prazer imenso. Mas quando a gente não consegue enxergar Deus, porque estamos obscurecidos pela nossa visão turva da vida, então a vida se torna um peso, uma amargura, uma angústia. Sem santificação ninguém verá o Senhor, não só lá no futuro, na glória, mas ninguém consegue ver Deus hoje, aqui presente. Alguém chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: eu estou aqui. Você não consegue me ver, você não consegue ver Deus, você não consegue enxergar Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas as pessoas passavam por ele e não conseguiam ver, porque a sua mente estava obscurecida. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta. Tem gente que consegue viver uma vida de qualidade, uma vida sublime. Tem gente que consegue viver uma vida de paz, de alegria, mesmo em meio às tribulações.
mesmo em meio à falta de dinheiro, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a salário baixo, mesmo em meio à violência, a desemprego, a dificuldades, a calor extremo, a frio extremo, mesmo em meio aos reveses da vida, tem gente que consegue viver uma vida feliz, uma vida de qualidade, uma vida de alegria, uma vida de paz. Tem gente que parece que está caminhando em outros patamares. Sabe por quê? Porque estão vivendo a santidade. Quem consegue viver em santificação a sua vida, tem um outro nível de vida, porque está vendo Deus, aleluia. É preciso ver Deus. A mensagem para a igreja esta noite é preciso ver Deus no dia a dia, ver Deus no seu trabalho, ver Deus na provisão do pão de cada dia, ver Deus no amanhecer, no entardecer, ver Deus na hora que você está na tua família, ver Deus longe de casa, ver Deus nas ruas, ver Deus na natureza, nos pássaros, nos animais do campo, no sol, na lua, nas estrelas, no calor, no frio, na chuva, ver Deus. É preciso ver Deus. Deus está agindo, Deus está transformando pessoas, Deus está mudando corações. É preciso perceber, ser perceptível a voz do Espírito, a ação do Espírito Santo. Quanta gente passa pela vida como se estivesse morto nessa vida, não percebe nada, não vê nada, não enxerga nada, são cegos pensando que vem, mas não vem nada, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu chamo a igreja esta noite para uma vida de santidade, porque Deus quer se revelar à igreja, Deus quer se revelar ao seu coração, Deus quer que você o veja, que você o experimente, que você o sinta, que você saiba dele, que você o encontre, que você esteja com ele. Deus quer se revelar a você. Então é importante que a igreja aprenda a viver uma vida de santificação. A santidade é imprescindível. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu sei que muita gente está vivendo uma vida de mornidão espiritual. Eu sei que a igreja de hoje em dia está preocupada com obter, com dinheiro, com posses, com coisas e mais coisas, com ajuntar tesouros aqui na terra. Mas isso tudo é palha. Isso tudo é passageiro, isso tudo vai ficar. Você precisa ver Deus. Se você ver Deus, se você começar a enxergar Deus, a tua vida vai mudar, tua vida vai mudar de patamar, a tua vida vai ser sublime, vai entrar numa outra esfera, vai sair dessa angústia, vai sair dessa mornidão, vai sair desse pessimismo, vai sair dessa reclamação e dessa murmuração. A vida precisa ser uma vida abençoada. Deus não te chamou aqui para você viver uma vida miserável do ponto de vista espiritual. Não, Deus chama a igreja para viver uma vida especial, uma vida cheia do Espírito. Deixe essa besteira de achar que os santos é uma classe especial de pessoas inatingíveis. Isso é uma estratégia do diabo para fazer com que as pessoas vivam na mediocridade espiritual, achando que santo é outro menos ele. Deus chama você para ser santo. Deus chama você para ser santo, meu irmão. Em nome de Jesus, essa mensagem é para mim e é para você. Esta mensagem é uma mensagem que nos chama à santidade, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e Jesus vem buscar um povo santo, lavado no sangue do Cordeiro, aleluia. Cristo vem para buscar uma igreja, um povo que se afasta do pecado. Eu sei, você tem as suas tentações, como eu tenho as minhas tentações. Você tem ofertas, como eu tenho ofertas. O mundo está aí, a mornidão está aí, cada vez mais as pessoas se apegando às coisas medíocres deste mundo. Está aí, é verdade, mas por outro lado, o Espírito está dizendo à igreja: preparai, ó igreja, preparai, porque a noiva vai subir para o céu com o seu noivo, e Cristo voltará para levar a sua igreja, aleluia. Eu chamo a igreja esta noite para uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida que se entregue totalmente ao Senhor, uma vida que esteja fugindo do pecado, uma vida que diga não à vida medíocre espiritual, e que busque ao Senhor de verdade, porque a santidade se dá assim, a santificação se dá dessa forma. Então esta noite eu quero dizer que é importante nós vermos como se dá o processo de santificação. Como se dá?
A santificação se dá em dois caminhos principais, mas interdependentes. Ou seja, um depende do outro. Dois caminhos. Primeiro, a santificação é uma ação divina. Preste atenção, irmãos, a santificação é uma ação divina. Nós somos chamados santos a partir da cruz de Jesus. Cristo na cruz recebeu os nossos pecados sobre si, e por isso Ele nos tornou santos nele. Então, estar em Cristo é estar na santidade de Cristo. Sua graça nos santifica, sua graça nos torna aceitáveis diante de Deus. Então a santificação tem esse primeiro viés, que é a ação divina em função da humanidade na cruz do Calvário. Este é o primeiro viés da santificação. Mas ela é uma moeda de dois lados. Ela é uma moeda de duas faces, a santificação. Ela não tem só uma face, ela tem também a outra face. Na primeira face é Deus santificando a humanidade na cruz do Calvário. Somos santificados em Cristo. Mas a santificação tem um outro viés. É um caminho, e um caminho depende do outro, e um caminho está ligado ao outro, mas esse segundo caminho é tão necessário quanto o primeiro. A partir da santificação dada em Cristo, agora nós temos o poder para viver em santidade, ou seja, para buscar o caminho da santificação todos os dias. E aqui nós temos a ação humana, fortalecida e empoderada pela graça divina. Buscar a santificação. Eu gosto que me lembro sempre quando o pastor José me ensinou a santificação, e parece que eu estou escutando ele falar hoje isso no meu ouvido. A santificação, ela é instantânea e progressiva. E eu guardei isso no meu coração há 30 anos atrás. Guardei isso 30 anos comigo. A santificação é instantânea e progressiva. É instantânea a ação de Cristo sobre nós, e é progressiva a nossa atitude dia após dia, a partir da ação de Cristo em nós. Então aqui nós vamos pensar essa noite como viver essa santificação no dia a dia. Como viver? Porque a Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sejam santos, porque eu sou santo. É uma ordem para cada um de nós. Então, como se dá a santificação? A santificação se dá quando nós nos livramos dos empecilhos da nossa vida e do pecado. O verso 1 vai dizer: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. É uma ordem para nós. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Interessante, é necessário se livrar. Se livrar, e se livrar é uma prática nossa. É uma ordem para nós. Livremo-nos. É claro que precisamos do poder de Deus para fazer isso. Deus nos dá o poder, mas a ação é nossa. Livremo-nos do pecado e daquilo que nos atrapalha. Então Cristo é quem nos dá o poder para vencer o pecado e nos livrarmos dele. Mas nós precisamos utilizar esse poder. Nós precisamos lutar. Nós precisamos nos livrar. Nós precisamos deixar de lado os empecilhos, nos desvencilharmos do pecado que nos envolve, para assim corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, Cristo te dá o poder, mas você precisa identificar o que é que está me atrapalhando, o que é que está me impedindo. Tem coisas que nos impedem de viver uma vida com Deus. Talvez é um trabalho, talvez é uma pessoa, talvez é um amigo, talvez é uma namorada. O que é que está impedindo você? Talvez é um amor que você tenha a alguma coisa ilícita, talvez é um amor que você tenha exagerado a alguma coisa lícita. Alguma coisa pode estar te impedindo, te atrapalhando. E o texto diz: olha, vai se desvencilhando, vai se livrando, deixa de lado. A gente precisa deixar. Tem coisas que a gente precisa deixar.
Tem coisa que é difícil deixar, porque a gente já se acostumou a fazer o errado. Tem coisa que às vezes a gente está fazendo, por exemplo, uma mentira, contar uma mentira. Aí a pessoa, ela começa a contar uma mentirinha, mentirona não tem, não existe mentirinha, mentirona. Mentira é tudo mentira. Mas na nossa consciência, a gente acha que, mentir por esse negócio aqui é pequenininho. Mentir por uma coisa muito, aí é grande. Mas mentir só assim, aí a gente começa a mentir um pouquinho. E daqui a pouco a gente está envolvido na mentira. E a mentira vai nos enredando. E aí daqui a pouco a gente não consegue falar a verdade mais. E o texto está dizendo, a mentira é o pai da mentira é o diabo. Então a gente precisa largar, deixa a mentira de lado. Talvez é o amor ao dinheiro, talvez é amor à posição social, talvez é uma pessoa que nos atrapalha, um relacionamento errado, talvez é uma amizade que não deveria estar lá, talvez é uma coisa que está te atrapalhando você de crescer espiritualmente. Você precisa deixar. Deixe, largue isso pela fé, em nome de Jesus. Largue, deixa de lado, deixa a coisa que te atrapalha, deixa o pecado que está te rodeando, porque Deus é que vai revelar para você qual é o pecado. Talvez você tenha um pecado, talvez eu tenha outro pecado, mas é Deus, é o Espírito que vai revelar. E quando o Espírito mostra na nossa vida, isso que você está fazendo é pecado, a forma com que você trata fulano de tal, a forma com que você fala, com que você responde, com que você age, essa forma está errado, é para deixar em nome de Jesus, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E santificar-se é deixar aquilo que está errado, é sair daquilo que está errado, é abandonar o pecado. Isso é santificar-se. Amém, irmãos? Amém, irmãos? 20:09. 20:11 eu acabo, estou brincando. A santificação envolve se livrar dos empecilhos, se livrar do pecado que te envolve. É preciso sair daquilo que está te atrapalhando, senão não há santificação. Mas também a santificação se dá quando a gente está focado em Cristo. Precisamos focar em Cristo. Se você focar no pastor, não dá certo, você precisa focar em Cristo. Vejam que o foco é Cristo. O verso 1 e o verso 2 vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Cristo onde a gente coloca os nossos olhos. Veja que a gente precisa estar nessa maratona, nessa corrida. O escritor de Hebreus diz: nós estamos numa corrida, estamos numa maratona. E aqui já não importa se você tem fôlego ou se você não tem fôlego. Aqui não importa se você está preparado fisicamente ou se você não está preparado fisicamente. Aqui não importa se você usa marca-passo ou não. Todos nós estamos numa corrida espiritual. Todos nós. E nós precisamos olhar. Olhar para onde? Se você olhar para o lado, você vai tropeçar e vai cair. Se você olhar para fulano de tal, eu estava seguindo a Cristo, mas de repente comecei a olhar para o irmão e vi que o irmão é pecador, miserável, desgraçado. Então não vou mais agora seguir Jesus por causa do irmão. Eu estava seguindo, mas de repente eu comecei a olhar para a igreja, eu vi que está sujo aqui o pano. Não vou mais não. Você não pode olhar para as pessoas, você não pode desviar o seu olhar do foco. O foco não sou eu, o foco não é a igreja reviver, o foco não são esses bancos, o foco não é a música, não é o líder de música, o foco não é o baterista, não é o pregador, o foco é Jesus. Se você estiver fixado em Cristo, então você corre para o prêmio da soberana vocação. Mas se você não estiver fixado em Cristo, se você estiver fixado na igreja, na religião, em você mesmo, então o foco não é nem você mesmo, o foco é Cristo, o nosso Senhor. Todos nós precisamos correr na nossa carreira, mas correr focados em Jesus. E aí ninguém pode derrubar você. Quando você está focado em Jesus, quando você está com os olhos fitos em Jesus, Jesus é o objetivo, é o alvo para o qual corre a tua vida. Aleluia. Paulo já dizia isso: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão à frente de mim, para o alvo que é o Senhor Jesus. Então o alvo de Paulo é Cristo, o alvo da igreja é Cristo, o meu alvo, o seu alvo é Cristo. Você precisa focar em Cristo. Não pode dizer assim: eu fiquei escandalizado com o irmão tal, por isso eu vou sair da igreja. Pare com isso. Seu foco não está no irmão,
Se o irmão cai, estenda as suas mãos, como aconteceu aqui, o irmão dizendo, se encontrou o cara que está caído, estenda as suas mãos para ele, levante ele, mas o teu foco não é ele, o teu foco é Cristo. Se o irmão cair ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, se o teu foco for Jesus. Teu foco tem que ser Cristo. Então, para que haja santificação, precisa focar em Jesus. Se não focar em Jesus, não tem santificação. Eu vejo um monte de gente focada na igreja, eu vejo um monte de gente focada na placa denominacional. Eu sou de tal denominação. Isso aí não leva a nada. Se você não está focado em Jesus, isso é tudo besteira, isso fica para trás, é tudo palha que vai ficar. Então foca em Jesus. Sem foco em Jesus, não há santificação. Terceiro, como acontece a santificação? A santificação se dá quando nós temos no coração uma palavra de ânimo. Presta atenção, irmãos, uma palavra de ânimo. Eu vim trazer uma palavra de ânimo para a igreja hoje. Ânimo, maravilha, é gostoso pregar sobre ânimo. E aqui é importante nós termos em mente que nós precisamos de ânimo. Precisamos estar animados para viver a santificação. E o que nos dá ânimo? O que nos dá ânimo? Bom, tem gente que fica animado quando percebe que vai conquistar alguma coisa, aí dá um ânimo nele. É aquela namorada que ele está querendo tanto, então quando ele percebe que tem chance, ele fica animado com aquilo. Um ânimo terrível, começa a sorrir para todo lado. Tem gente que fica animado quando percebe que vai ganhar alguma coisa, né? Meus filhos, quando percebem que vai ganhar um presente, eles ficam todo animados o tempo todo. Vai ganhar alguma coisa, ele estava querendo tanto, ele vai conseguir aquilo. Tem gente que fica animado quando vai conseguir algo material. Tem gente que fica animado quando ele começa a se projetar na vida social. Mas não é desse ânimo que eu estou falando. Não é desse ânimo. Não é esse ânimo que tem que estar no meu e no teu coração para que a santificação venha sobre nós. Não é esse ânimo. Veja lá o autor de Hebreus, no versículo 5 até o versículo 13, ele explica qual é o ânimo que precisa estar na tua vida e na minha vida. Olha lá. Vocês se esqueceram, ele já fala para o pessoal lá que eles esqueceram. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que lhes foi dirigida como filhos. Qual é a palavra? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Esse aqui é dos pais antigos, né? É dos pais antigos esse, que disciplinavam. Hoje em dia os pais não disciplinam mais quase, né? Disciplinavam, e nós os respeitávamos. É por isso que tinha respeito naquela época. O pai disciplinava, então havia respeito dos filhos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, Deus, né? Para assim vivermos. Os nossos pais, ele vai dizer, nos disciplinavam por curto período. Apanhamos lá, né? Dos 5 aos 6, aos 8, aos 10, né? Curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o quê? Para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que maravilha. Deus disciplina. Quem não está acostumado com a disciplina dentro de casa, raramente se submete à disciplina divina. E quando Deus começa a disciplinar, fica revoltado e vai embora. Então, Deus nos disciplina para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Sim, quando apanha a gente chora, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o quê? Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Ou seja, o que dá ânimo ao coração do cristão
é saber que Deus é seu pai, e que Deus o disciplina, e que Deus o corrige. Deus corrige a cada um de nós. Aquela ideia popular, se Deus ama, Deus não castiga, Deus não corrige, porque aquele que ama não pode castigar, não pode corrigir. Este não é o Deus da Bíblia, porque este não é aquele que ama verdadeiramente, porque quem ama verdadeiramente e vê alguém que está indo no lugar errado, vai fazer o quê? Se ele ama, ele vai corrigi-lo, ele vai discipliná-lo, para que ele entre no caminho certo, e é assim que tem que ser. Então os pais que estão aqui esta noite, que não disciplinam, pais que não corrigem os seus filhos, pais que não dão uma palmada nos filhos, tem que dar uma palmada sim, viu? Pais que não dão uma palmada nos filhos, pais que não colocam os filhos de castigo, às vezes precisa dar palmada, às vezes precisa colocar de castigo, pais que não corrigem, não amam, porque quando você ama e você vê uma pessoa amada indo para um caminho errado, você precisa disciplinar esta pessoa, e quando você disciplina, e quando você corrige essa pessoa, você está fazendo a coisa correta, e é assim que tem que ser, em nome de Jesus, porque Deus faz assim com a gente, Deus corrige a gente, Deus disciplina a gente, para quê? Para que a gente participe da santidade dEle. Então quando você estiver sendo disciplinado por Deus, e a correção de Deus bater, e o chicote de Deus bater, e o chinelo de Deus bater em você, não fica triste não, saiba que isso é um motivo de ânimo, porque você é filho de Deus, porque quem é filho do Pai, o Pai o castiga, o corrige para o bem deste mesmo filho, aleluia. É assim que acontece. Precisamos ter no coração a receptividade à correção. Hoje em dia a gente tem dificuldade com correção, a gente tem dificuldade com correção, os líderes principalmente, o pastor tem uma dificuldade grande para corrigir pessoas, porque se o pastor falar uma palavra assim, ele sai da igreja. Qualquer coisinha que falar o pastor, não vou mais nessa igreja, porque o pastor falou, não pode. Então a pessoa tem que ficar errada, e fica errado o tempo todo, e quando alguém fala alguma coisa, irmão, não é por aí o caminho é por ali, acabou. Aí já sai, não quero mais conversar, não quero mais ir. Por quê? Porque as pessoas não se submetem mais à disciplina, à correção. E é importante, irmãos, porque vocês erram e eu erro também, porque nós erramos, mas quando a gente erra, Deus em seu infinito amor nos corrige para a glória do seu nome. E às vezes Deus usa pessoas para nos corrigir, e às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente, e às vezes Deus usa até crianças para corrigir a nós. É verdade, Deus usa crianças às vezes para dar um tapa na gente, para que a gente acorde para a vida. Eu sou corrigido, você é corrigido, e eu sou feliz por ser corrigido, porque quando Deus está me castigando e me corrigindo, eu estou vendo o quanto Deus me ama, e estou entrando no caminho certo para a glória do Senhor, aleluia. Então se você for corrigido, fique feliz por ser corrigido. Quando alguém te corrige, seja feliz por ser corrigido, porque você erra como eu erro também, e nós precisamos ser corrigidos. Então para viver a santidade nós temos que aceitar e encorajar o nosso coração com a correção do Senhor, a disciplina do Senhor. Por último, para irmos embora, a santificação se dá quando nós cuidamos para não, cuidado com isso, escute com atenção, se dá quando cuidamos para não nos excluirmos da graça. Verso 15, texto muito claro, diz muito claramente para nós: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Me parece que é possível sim alguém se excluir da graça de Deus. Para viver uma vida de santidade, nós temos que ter o cuidado para não nos excluirmos da graça de Deus. E como podemos cuidar para não nos excluirmos da graça de Deus? Alguém pode argumentar: não, mas a Bíblia diz que se você estiver nas mãos de Jesus, ninguém pode tirar ninguém, só você mesmo pode se excluir. Ninguém te tira, nem o diabo tira você, nenhuma força pode tirar você, mas você pode se excluir da graça de Deus. Como que a gente pode cuidar para não nos excluirmos?
da graça de Deus. Primeiro lugar, não permitindo raiz de amargura no coração. Ele diz claramente no verso 15, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Tem gente que permite que raízes de amargura penetrem no coração. É uma mágoa que se arrasta durante anos e ele não consegue perdoar, fica lá aquela mágoa no coração. É uma falta de perdão que a pessoa leva durante 10, 20, 30 anos. Alguém me ofendeu, você foi ofendido. O maior ofendido de todos foi Jesus na cruz do Calvário, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então a pessoa carrega às vezes uma falta de perdão na vida, carrega uma raiva contida na alma, carrega um pecado não confessado ao Senhor, carrega ciúmes, inveja, vaidade, alimenta o seu coração com aquilo, com a maledicência, com a fofoca, e isso vai dando lugar ao rancor, vai dando lugar àquilo que o texto vai chamar de raiz de amargura. Uma raiz que vai soltando um fel amargo na alma e que vai enraizando no coração, e aquilo vai afastando você da graça de Deus. Então, quando uma raiz de amargura penetra, entra no coração de uma pessoa, isso causa perturbação, diz o texto. São pessoas perturbadas, que às vezes correm para os remédios, que às vezes vão tentar no psiquiatra resolver um problema. Eu não digo que não haja problemas que é da alçada dos psiquiatras resolverem. Há sim problemas de ordem química no organismo, mas existem muitos problemas que são falta de perdão, que são amarguras da alma, que são raízes amargas no coração, e a pessoa não perdoa, e a pessoa não consegue se livrar daquilo, e aquilo vai produzindo uma perturbação na mente da pessoa, e ela faz o quê? Ela vai se dopar de remédios. Para quê? Para conseguir lidar com aquela situação, mas não resolve o problema, porque o problema está na raiz de amargura do coração. Precisa liberar o perdão, precisa perdoar, precisa dizer: eu estou perdoando, precisa entregar ao Senhor aquela ofensa. Se não acontecer isso, vai ficando a raiz de amargura no coração, e a santidade não encontra lugar na vida da pessoa. E além da raiz de amargura perturbar a pessoa, diz o texto, contamina os outros, começa a contaminar. Quem chega perto dele fica contaminado. Estava feliz com o irmão, de repente chegou perto do outro, pronto, está com raiva desse, está com raiva daquele, está com raiva do... vai contaminando todo mundo. É igual uma doença que vai passando, vai transmitindo para os outros. Isso é um pecado. Então eu estou trazendo uma palavra para a igreja esta noite, que é uma palavra para mim e para você, porque eu quero que você veja o Senhor, porque eu quero ver o Senhor, e a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E a raiz de amargura, quando penetra num coração, impede a santificação na vida da pessoa. Isso faz com que ela vá se afastando da graça de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender isso, precisamos cuidar para não sermos e não nos excluirmos da graça. E como que acontece isso? Além de não permitir a raiz de amargura, não podemos ser imorais ou profanos. Veja o verso 16, ele diz: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Esaú, vocês lembram de Esaú e Jacó? Dois irmãos. O Esaú era caçador, o Jacó era um cara mais caseiro, fazia comida em casa, né? Eu comecei a aprender com Jacó agora, comecei a fazer umas comidas lá em casa. Não vou fazer muito senão, pois a Carla não vai querer mais fazer. Então, mas eu de vez em quando estou dando uma de Jacó, fazendo uns pratos lá em casa lá. E aí, o Jacó era um cara mais ou menos assim, ele fazia os pratos, e o Esaú era o primogênito, era o que tinha direito à primogenitura, era o que tinha direito à bênção do pai. O Esaú vai caçar, e aí ele chega com muita fome, e o Jacó diz para ele: olha, eu tenho uma sopa aqui, se você quiser, lentilha verde, uma sopa verde aqui, se você quiser pode comer, mas tem uma coisa, você só vai comer se você de alguma forma me vender o seu direito de primogenitura. E aí o Esaú tem aquela fraqueza, sabe aquela fraqueza que dá na gente de vez em quando, tem que comer qualquer coisa, dá uma fraqueza, um negócio assim, dá aquela fraqueza nele, e ele fala: para que me serve esse negócio? Eu vou morrer, eu vou comer esse prato. E ele pega o prato, e o texto diz aqui: olha, ninguém seja imoral, é chamado isso de imoralidade. Não está falando de questões sexuais aqui,
Aqui está falando de troca de coisas importantes por coisas menos importantes. Isso é chamado de imoralidade também. Ou profano, como Esaú, que por uma única refeição, comeu, daqui a pouco já está com fome de novo, por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E ele vai dizer depois que Esaú, com lágrimas, procurou novamente e não encontrou mais o lugar de arrependimento. Então o imoral ou o profano é aquele que troca, como Esaú, a bênção pelo prazer momentâneo. Esse é o imoral. O imoral é aquele que troca coisas eternas por coisas passageiras. Este é o imoral e profano. O imoral é aquele que troca as coisas de Deus pelas coisas deste mundo. Este é o imoral e profano. Então ele diz, olha, cuidado para que essa imoralidade não entre no coração e de alguma forma te exclua, ou você se exclua da graça de Deus. Também ele diz, devemos tomar o cuidado para não nos excluirmos da graça. Como? Rejeitando a palavra. O verso 25 diz, cuidado, não rejeitem aquele que fala. E ele adverte ainda, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, igreja, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então vejam que ele vai fazer uma comparação com Israel, porque no passado Israel rejeitou a palavra de Deus, e por ter rejeitado a mensagem, Israel não escapou. Muito mais ele vai dizer conosco. Por quê? Porque se Israel chegou ao monte Sinai, nós chegamos ao monte Sião. É uma fase muito mais elevada. Quer dizer, se Israel chegou a Jerusalém terrena, nós chegamos a Jerusalém celestial. Se Israel chegou aos vizinhos ali, cananeus, heveus, jebuseus, nós chegamos aos milhares e milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão rolados no céu. Ou seja, a nossa responsabilidade é muito maior do que a responsabilidade dos judeus naquela época, porque os judeus naquela época chegaram a Israel terreno, mas nós em Cristo chegamos a Israel celestial, a Jerusalém celestial. Então ele diz que nós não podemos rejeitar o quê? Aquele que fala. O que fala? Aquele que vem do céu, a palavra do Senhor. E se recusarmos ouvir aquele que nos adverte, nos desviando daquele que nos adverte dos céus, não escaparemos. Este é o texto e é claro para a igreja. Por isso, irmãos, a mensagem para a igreja esta noite é: nós precisamos ouvir a palavra, dar ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, consertar a nossa vida, prestar atenção à palavra. Tem gente que vem, ouve, não muda. Precisa prestar atenção à palavra, dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, porque nós não escaparemos se nos desviarmos desta palavra. Isto é muito sério e é para o nosso coração. Com todo o respeito que eu tenho aos irmãos que acreditam na predestinação, eu não acredito. O que eu acredito é que Deus nos dá a oportunidade para vivermos, e Deus nos dá o poder para vivermos segundo a graça do Senhor, mas Ele também nos dá a liberdade está com a igreja, e o texto desta noite nos chama para a responsabilidade de viver com liberdade na presença do Senhor. Não podemos nos desviar desta palavra, não podemos nos desviar desta mensagem, não podemos deixar de dar ouvidos a esta palavra, porque esta palavra é para o nosso coração. Deus corrige aquele que ama, Deus castiga aquele que ama, mas Ele nos chama a viver uma vida diferente para a glória do seu nome, aleluia. Que a igreja do Senhor receba esta mensagem esta noite: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não verá nem aqui na terra e não verá lá no céu. Por isso, a mensagem desta noite não é uma mensagem de ameaça à igreja, não. A mensagem desta noite não é uma mensagem para colocar você para baixo, não. A mensagem é para chamar a responsabilidade à igreja, porque muito em breve o nosso Senhor Jesus descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo, e nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares, aleluia.
Muito em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Prepara a sua vida para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara o teu coração para estar na presença de Deus. Há uma vida melhor para você. Não uma vida medíocre do ponto de vista espiritual, não uma vida de cabisbaixo, não uma vida de amargura na alma, não uma vida de angústia no coração, não uma vida de depressão, não uma vida de raiva, não uma vida de reclamação, muita gente reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo. Deus nos chama para uma vida de alegria, de paz de espírito, de paz na alma, de gozo no coração, uma vida de felicidade, onde você possa sentir a presença de Deus na segunda-feira. Não é só no culto que você sente a presença de Deus, irmão. Você sente a presença de Deus na tua vida, no teu carro, na tua casa, no teu banheiro, na tua mesa de almoço, na hora que você está caminhando para o serviço, na rua, você sente a presença de Deus. A alegria invade o teu coração. Tem gente vivendo uma vida acima da mediocridade do ponto de vista espiritual, está comendo os manjares do céu, está se alimentando dos banquetes celestiais. Por quê? Porque está vivendo uma vida de santificação. Viver uma vida de santificação não é viver uma vida de chatice. É isso que as pessoas têm passado, é isto que a filosofia religiosa da nossa época tem passado. Santificação é uma coisa assim, fúnebre, chata, amarga, privada, difícil, angustiante, amargurada. Não, essa é a vida do pecado. A vida de santificação é uma vida de alegria, de gozo na alma. Quando você está vivendo, quanto mais em santificação você está, mais vontade você tem de dançar na rua, de pular, de rolar na rua de alegria. Quanto mais você tem santificação no teu coração, mais vontade você tem de dar gargalhada o tempo todo, de sorrir, porque a felicidade invade teu coração. E lembre-se, o fruto do Espírito é gozo, é alegria no coração e na alma. Então o camarada cheio do Espírito é um camarada alegre, um camarada triste, amargurado, uma cara fechada de piedade assim, esse não é santo coisa nenhuma. Esse tem cara de santo, mas não tem nada de santo. Santo não é aquele... O que está assim, irmão? Não, estou santo. Santo nada, está aí no pecado, pecado da amargura. Santo é alguém feliz, alegre, sorridente, que está na paz de espírito, porque ele anda pelos patamares celestiais, porque ele vê Deus face a face, porque ele anda com Deus, porque ele ama a Deus, porque ele ouve a Deus, porque ele sente Deus, porque ele percebe Deus. Porque aquele que tem santificação vê o Senhor, mas quem não tem santificação não pode ver o Senhor. Então quem vive amargurado é porque não está santificado. Quem está santificado está feliz, está alegre. Está dizendo que quem tem santidade não tem problema? Tem sim. Está dizendo que quem não tem santidade, quem tem santidade não chora? Não, chora também. Tem lágrimas, tem dificuldade, tem problemas, tem dores, tem angústia, mas tem alegria permanente no coração que invade a alma todos os dias, todas as manhãs. E assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu diria que a alegria e o gozo do santo se renova a cada manhã. A cada manhã. Às vezes você vai até dormir chateado, mas no outro dia quando você acorda, já dá uma alegria. Porque não pode esses casais dormir emburrado e acordar emburrado. Vai dormir, se a mulher está emburrada, pede perdão. Se ela acordar emburrada, diz misericórdia. Tem que acordar feliz. E os homens também. Homem que dorme emburrado e acorda emburrado está com problema espiritual. Pode dormir até chateado às vezes, mas não se põe o sol sobre a sua ira. Acorde de manhã, renova a alegria, dê um sorriso para a vida, diga glória a Deus e aleluia, um pulo da cama, seja feliz. A vida com Deus é uma vida de felicidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nem eu, nem você, ninguém, nem pastor no mundo inteiro, nem de qualquer lugar do planeta Terra, ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.